Olá pessoal, nossa aula de hoje será sobre o tecido conjuntivo. Nesta primeira parte falaremos sobre a origem, as características gerais e as células do tecido conjuntivo. Vamos lá então? Com relação à origem, o tecido conjuntivo ele tem uma origem mesodérmica. Ele se origina do chamado mesênquima embrionário. O mesênquima embrionário, na verdade, é um tecido conjuntivo primitivo com potencialidade de formar os diferentes tipos e subtipos de tecidos conjuntivos. O mesênquima embrionário é formado por células mesenquimais. Estas células são consideradas células-tronco multipotenciais, pois podem se diferenciar em diferentes tipos celulares. Estas células migram de seu sítio de origem, no mesoderma, envolvendo e penetrando nos órgãos que estão em desenvolvimento no período de vida embrionário. Levando em consideração o folheto embrionário, o tecido conjuntivo, então, ele vai se originar do mesoderma, a partir do mesênquima embrionário por diferenciação de células mesenquimais. Então, seria a parte intermediária do folheto embrionário. Em lâminas histológicas, o mesênquima embrionário é visualizado desta forma. As células mesenquimais têm o formato alongado, os núcleos têm a mesma forma da célula, são alongados, e por entre as células vocês têm uma grande quantidade de matriz extracelular. Uma grande parte dessa matriz extracelular é composta por substância fundamental, que consiste em um gel viscoso, e também uma quantidade moderada de fibras, preenchendo os espaços. Então, nessa imagem histológica aqui, visualizamos uma característica relacionada às células mesenquimais. Apresentam os núcleos alongados, o nucleolo é proeminente, bem desenvolvido, esse núcleo é pouco corado pela hematoxilina, e o citoplasma, como é alongado, é de difícil caracterização. Esse citoplasma é cheio de prolongamentos. Com relação à origem, ainda, notamos aqui abaixo, no diagrama, que a partir de células mesenquimais embrionárias ou indiferenciadas, se originam os chamados fibroblastos. São os fibroblastos as principais células presentes no tecido conjuntivo. Estas mesmas células mesenquimais, elas podem dar origem também a outros tipos celulares, como adipócitos, condrócitos e osteócitos. Por isso, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo também são considerados tipos especiais de tecidos conjuntivos, pois apresentam uma mesma origem mesenquimal. Justamente por isso, as células mesenquimais são consideradas células-tronco, porque a partir delas há a formação de diferentes tipos celulares e diferentes tipos de tecidos. Com relação ao tecido conjuntivo, estudado por nós neste momento, considera-se o fibroblasto o principal tipo celular presente, porque é justamente o fibroblasto a célula responsável pela produção da matriz extracelular do tecido conjuntivo. Essa matriz extracelular é composta por proteínas que formam fibras e macromoléculas que formam a substância fundamental amorfa. Então, na verdade, é o fibroblasto a célula produtora da matriz extracelular, principal componente do tecido conjuntivo. Porém, no tecido conjuntivo, nós podemos ter outros tipos celulares, que apresentam uma origem diferente.
em nível de medula óssea vermelha, nós temos as chamadas células tronco hematopoiéticas. Estas células tronco hematopoiéticas na medula óssea vermelha podem se diferenciar em vários tipos celulares, como por exemplo linfócitos B e linfócitos T, que são células que podem estar presentes nos tecidos conjuntivos. Os linfócitos B, ainda nos tecidos conjuntivos, podem se transformar em plasmócitos. Também, as células tronco hematopoiéticas dão origem a monócitos na medula óssea vermelha, que passam para o sangue e nos tecidos conjuntivos se transformam em macrófagos. Ainda estas mesmas células tronco hematopoiéticas vão dar origem a mastócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que através da corrente sanguínea migram também para os tecidos conjuntivos. Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, macrófagos, linfócitos e plasmócitos são células encontradas nos tecidos conjuntivos. Porém, estas células desempenham uma outra função, todas elas relacionadas com a defesa do nosso organismo. Então, são nos tecidos conjuntivos que acontecem os processos de reação do nosso organismo contra agentes estranhos, que penetram no nosso corpo. Funções do tecido conjuntivo. Existe uma ampla variedade de tecidos conjuntivos, como foi visto anteriormente. Então, vocês têm o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos com características especiais. Esses tecidos conjuntivos apresentam como característica principal uma grande quantidade de matriz extracelular. E existe uma grande variação na composição dessa matriz extracelular. A quantidade de fibras presentes na matriz extracelular pode variar, assim como também a quantidade de substância fundamental e a percentagem dos tipos celulares. Justamente por isso, temos uma grande diversidade estrutural, funcional e patológica do tecido conjuntivo, devido principalmente à variação da composição de células, fibras e substâncias fundamental. A principal função relacionada ao tecido conjuntivo é estrutural. O tecido conjuntivo, ele auxilia na estruturação de órgãos, formando a cápsula e as trabéculas dos órgãos do nosso corpo, e também está presente na estruturação de músculos, órgãos do sistema nervoso central, e outras estruturas corporais. Então, o tecido conjuntivo ele tem como principal função a estruturar órgãos e também, além disso, ele preenche espaços por entre os órgãos da cavidade abdominal, por entre eles vocês têm um tecido conjuntivo. Também uma outra função relacionada ao tecido conjuntivo é o de transporte de nutrientes. Por entre a matriz extracelular do tecido conjuntivo, nutrientes e catabólitos são trocados entre as células e o sangue. Por entre os vasos sanguíneos, ou melhor, ao redor dos vasos sanguíneos, nós temos sempre uma matriz extracelular de tecido conjuntivo. E essa matriz normalmente é mais rica nessa região em substância fundamental, que seria a parte líquida do tecido conjuntivo. E justamente por essa matriz é que nutrientes e catabólitos são trocados entre células e sangue. Então, sempre para o nutriente chegar até um determinado tipo celular, ele passa por uma matriz extracelular de tecido conjuntivo. E uma terceira função relacionada ao tecido conjuntivo, aqui abaixo,
está relacionada à defesa e proteção do nosso organismo. Por quê? Porque nos tecidos conjuntivos estão presentes células do sistema imune, como, por exemplo, macrófagos, linfócitos, plasmócitos, basófilos e eosinófilos. Estas células desempenham diferentes funções, como, por exemplo, fagocitose, reconhecimento de antígenos, secreção de substâncias farmacologicamente ativas e produção de anticorpos. Essas duas funções, como aqui, fibras, a composição de fibras de colágeno constituindo tendões, cápsulas de órgãos e membranas que envolvem o sistema nervoso central e a constituição de trabéculas de órgãos, está relacionada com a função estrutural. Então, basicamente, o tecido conjuntivo ele tem uma função estrutural, uma função de transporte de substâncias entre sangue e células e uma função de defesa e proteção. Características gerais do tecido conjuntivo. Então, a primeira característica geral que vocês devem levar em consideração é que o tecido conjuntivo ele é formado por 3 componentes: células, fibras e substância fundamental. As células elas podem ser de diferentes tipos, como visto aqui na imagem do tecido conjuntivo. Então, em um tecido conjuntivo temos diferentes tipos celulares, como fibroblastos, macrófagos, mastócitos. E temos os componentes da matriz extracelular, que são as fibras, que podem ser de 3 tipos: fibras colágenas, fibras elásticas e fibras reticulares, que não aparecem na imagem, e a substância fundamental, que seria a parte líquida do tecido conjuntivo. E a outra característica geral que vocês devem levar em consideração é que o principal componente estrutural do tecido conjuntivo é a matriz extracelular. Então, é o componente que predomina no tecido conjuntivo. E a constituição dessa matriz extracelular ela vai variar. Vocês podem, por exemplo, ter uma maior proporção de um determinado tipo de fibras ou uma maior proporção, por exemplo, de substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa consiste em um complexo viscoso e altamente hidrofílico, composto de macromoléculas aniônicas. Essas macromoléculas elas não são visualizadas em microscópios ópticos. São as glicosaminoglicanas e as proteoglicanas. Ou seja, essas macromoléculas elas têm uma afinidade muito grande por água. Elas fazem com que uma determinada quantidade de água fiquem ligadas a ela, o que faz com que vocês tenham uma parte líquida no tecido conjuntivo. E além disso, também a substância fundamental é formada por glicoproteínas multiadesivas, que se ligam a proteínas receptoras presentes na superfície das células e também de outros componentes da matriz, fornecendo força e rigidez à matriz, ou seja, as glicoproteínas multiadesivas, elas fazem com que determinados tipos celulares fiquem ligados a fibras e que as fibras fiquem ligadas a determinados componentes da substância fundamental amorfa, o que dá uma constituição mais firme à matriz extracelular. Nesta imagem, então, também visualizamos os diferentes tipos celulares vistos no tecido conjuntivo, como fibroblastos, neutrófilos, plasmócitos e mastócitos. Vemos também os componentes da matriz extracelular, como as fibras colágenas, aqui em azul, as fibras elásticas, mais delicadas, e as fibras reticulares, que são as menores e mais delicadas. O que vocês devem compreender é que sempre nos tecidos conjuntivos, normalmente temos
todos os tipos celulares, vai variar a quantidade de determinados tipos celulares, né? Vocês vão ter sempre a presença dos 3 tipos de fibras, o que vai variar é o predomínio de um determinado tipo de fibra em alguns locais, e também a substância fundamental, que seria a parte líquida do tecido conjuntivo por onde células e moléculas se movem. O componente principal do tecido conjuntivo é a matriz extracelular, né, composta por fibras e substância fundamental amorfa. Como nós vamos ver posteriormente, as fibras elas são formadas por 2 proteínas básicas, o colágeno e a elastina. Né? Quando nós utilizamos eosina como corante, né, essas fibras elas vão ficar coradas pela eosina. Já a substância fundamental é composta apenas por macromoléculas e uma grande quantidade de água. Nas lâminas histológicas, os locais onde teríamos a visualização da substância fundamental amorfa ficam sem coloração, justamente porque o líquido presente ali ele desaparece. Quanto maior a quantidade de fibras presentes em um tecido conjuntivo, mais corado pela eosina ele vai ficar. Quanto maior a quantidade de substância fundamental, a menos coloração essa matriz extracelular vai ter. Então, relembrando, o principal componente estrutural do tecido conjuntivo é a matriz extracelular. Essa matriz extracelular é composta pela substância fundamental, né, e por fibras, que podem ser de 3 tipos. As fibras colágenas, que são as mais desenvolvidas, que normalmente aparecem em maior quantidade. As fibras elásticas, que são mais delicadas, né, também vão aparecer em todos os tecidos conjuntivos, só que normalmente em menor proporção. E as fibras reticulares, que são muito delicadas e de muito difícil visualização. Normalmente precisa de uma técnica especial de coloração para fazer a visualização dessa fibra. Como falei anteriormente, nos tecidos conjuntivos normalmente temos os 3 tipos de fibras sempre, mas em 95% dos casos as fibras colágenas elas vão estar presentes sempre em maior quantidade. E temos também as células como componentes dos tecidos conjuntivos. E essas células são de diferentes tipos, como por exemplo, macrófagos, fibroblastos. Ainda nos tecidos conjuntivos, nós podemos ter a presença de células mesenquimais, que funcionam como células-tronco. E também podemos ter a presença de células adiposas isoladas ou em pequenos grupos. Porém, estudaremos o tecido adiposo mais adiante. Este quadro resume muito bem os tipos celulares encontrados no tecido conjuntivo, com a atividade mais representativa e a função mais representativa. Essa tabela ela foi retirada do livro Junqueira e Carneiro. Então, como principal célula encontrada no tecido conjuntivo, temos o fibroblasto. Por que principal? Porque é a célula responsável pela produção dos componentes da matriz extracelular. Os demais tipos celulares encontrados no tecido conjuntivo são os plasmócitos, os linfócitos, os eosinófilos, os neutrófilos, os macrófagos, os mastócitos e os basófitos. Todas essas células desempenham funções relacionadas à defesa do nosso organismo. Com relação aos condrócitos, estudaremos posteriormente o tecido cartilaginoso. E com relação aos adipócitos, estudaremos posteriormente o tecido adiposo. Lembrando sempre que alguns adipócitos podem estar presentes isoladamente ou em pequenos grupos nos tecidos conjuntivos. Vamos estudar as células presentes no tecido conjuntivo. Então, com relação às células, vai nos interessar as suas características morfológicas para o reconhecimento nos microscópios ópticos, as suas características ultraestruturais, ou seja,
as características citoplasmáticas e também, obviamente, a função. Com relação aos fibroblastos, são as principais células presentes no tecido conjuntivo e são aquelas normalmente vistas em maior quantidade. São as principais células porque são responsáveis pela síntese de duas proteínas, colágeno e elastina. A proteína colágeno forma na matriz extracelular as fibras colágenas e as fibras elásticas, enquanto que a proteína elastina na matriz extracelular forma as fibras elásticas. Também os fibroblastos são responsáveis pela síntese dos glicosaminoglicanas e das proteoglicanas e também das glicoproteínas multiadesivas que formarão a substância fundamental. Então, são os fibroblastos que formam os componentes da matriz extracelular, por isso as células mais importantes. São as células mais comuns do tecido conjuntivo e são capazes de modular sua atividade metabólica, o que vai se refletir na sua morfologia. Então, nos tecidos conjuntivos, podemos ter os fibroblastos, aqui à esquerda. O citoplasma é abundante, sendo esse citoplasma cheio de prolongamentos e com a forma alongada. O núcleo é ovoide, também alongado, grande, de fácil visualização na microscopia óptica e normalmente fica fracamente corado pela hematoxilina, porque a cromatina aparece muito fina. O nucleolo proeminente e muitas vezes bem visível, porque é uma célula com alta capacidade de síntese proteica. Com relação ao citoplasma, apresenta uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso em todas as regiões citoplasmáticas, devido à intensa síntese proteica, e um aparelho de Golgi extremamente desenvolvido ao redor do núcleo. Então, o fibroblasto é uma célula que está em processo de síntese, a todo momento produzindo os componentes da matriz extracelular. Porém, podemos ter também nos tecidos conjuntivos os fibrócitos. Os fibrócitos eles são menores, têm um aspecto mais fusiforme, ou seja, achatado, possui poucos prolongamentos citoplasmáticos, o núcleo é menor, mais alongado, muito corado pela hematoxilina. O nucleolo ele não aparece muito bem. É uma célula que não está em atividade de síntese. Pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso. O citoplasma ele é mais acidófilo um pouco e o Golgi também menos desenvolvido. Então, aqui temos uma célula ativa em processo de síntese, no caso o fibroblasto, e aqui nós temos uma célula que não está em processo de síntese, no caso o fibrócito. Em pessoas adultas, raramente os fibroblastos eles se dividem. Quando necessário, eles podem sofrer mitoses, ou seja, quando vocês têm uma lesão em nível de tecido conjuntivo, para que haja recomposição da matriz extracelular, essas células elas se dividem, mas somente nesses casos. Lembrando que nos tecidos conjuntivos ainda temos uma determinada quantidade de células tronco. Nesta micrografia eletrônica, temos aqui um fibroblasto, e ao redor desse fibroblasto, temos a matriz extracelular. Então, aqui está marcado o retículo endoplasmático rugoso, com ribossomos associados a ele, justamente indicando o grande processo de síntese proteica. E essas invaginações na membrana plasmática do fibroblasto indicam os pontos onde está havendo a exocitose de componentes que vão formar a matriz extracelular, certo? Então, daqui nascem as fibras colágenas, por exemplo. Então, aqui temos as fibras colágenas cortadas transversalmente e aqui as mesmas fibras colágenas cortadas
longitudinalmente. Então, esses pequenos componentes eles são a todo momento exocitados por qualquer ponto da membrana plasmática para formar as estruturas da matriz extracelular. Mais uma vez, uma micrografia eletrônica com maior aumento. Então, aqui temos a rota do processo de síntese, então, do retículo endoplasmático rugoso. As proteínas elas passam através de vesículas para o aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, essas proteínas elas sofrem uma transformação, e do Golgi elas são direcionadas através de vesículas secretórias até a membrana plasmática para serem exocitadas e formarem os componentes da matriz extracelular. Em microscopia óptica, em lâminas histológicas, os fibroblastos eles são visualizados desta forma, como indicam as pontas das setas. Então, vocês visualizam os núcleos dos fibroblastos de maneira alongada, esses núcleos pouco corados pela hematoxilina, como aqui e aqui, e às vezes o nucleolo ele pode estar mais visível. O citoplasma ele aparece com a mesma forma do núcleo, alongado, um pouquinho mais acidófilo no caso. Já aqui, esta outra seta indica a presença de um fibrócito. Notem que o fibrócito ele possui um núcleo mais achatado e mais corado pela hematoxilina. O citoplasma normalmente ele fica de difícil visualização porque ao redor nós temos matriz extracelular, no caso aqui, e lembrem-se, o que vocês visualizam aqui corados por eosina se refere justamente às fibras presentes no tecido conjuntivo. E esses outros espaços que vocês veem aqui sem coloração se referem aos locais onde nós temos a substância fundamental amorfa. No caso, aqui nesta outra imagem, temos também a presença dos fibrócitos presentes aqui pelas pontas das setas. E aqui a presença de fibroblastos com os núcleos maiores, menos corados pela hematoxilina. O citoplasma acompanhando a mesma forma do núcleo. Então aqui a presença de fibroblastos e aqui a presença dos nossos amigos fibrócitos. Ao redor a matriz extracelular com as fibras coradas pela eosina e a substância fundamental amorfa que aparece sem coloração. O outro tipo celular encontrado no tecido conjuntivo é o macrófago. O macrófago ele faz parte do chamado sistema mononuclear fagocitário. Com relação à origem do macrófago, em nível de medula óssea vermelha, se origina uma célula chamada de monócito. Então aqui acima o monócito é visto em um esfregaço sanguíneo, uma célula do sangue. Este monócito ele tem a capacidade de atravessar a parede de capilares sanguíneos nos tecidos conjuntivos e, logo que passa para o tecido conjuntivo, ele se transforma nesta célula aqui abaixo, chamada de macrófago. Por isso, sistema mononuclear fagocitário. Os macrófagos eles possuem características morfológicas bastante variáveis que dependem do seu estado de atividade funcional, eles podem estar ativos ou inativos, e também dos tecidos em que essas células se encontram presentes. Normalmente, estas células elas possuem um núcleo oval ou em forma de rim, localizado excentricamente, ou seja, deslocado. Quando corantes vitais são utilizados, como por exemplo o azul de triptã ou tinta nanquim, isso acontece através da injeção na pele ou no sangue dos animais sacrificados, os macrófagos eles vão fagocitar esta tinta e acumulam o corante no seu citoplasma, na forma de grânulos ou vacúolos, o que facilita a sua identificação.
Normalmente em preparados corados por HE fica difícil a caracterização. Porém, quando injetamos corantes no indivíduo e a lâmina histológica é feita posteriormente de um tecido conjuntivo, os macrófagos eles ficam marcados por essa tinta porque eles têm uma grande atividade fagocitária. Em microscopia eletrônica, como vocês podem ver aqui abaixo, apresenta uma superfície irregular, com várias protusões e indentações que caracterizam sua grande atividade de fagocitose. Organelas bem desenvolvidas, Golgi, bastante desenvolvido, grande quantidade de lisossomos e um retículo endoplasmático também muito desenvolvido. Mas a principal característica é a presença em grande quantidade de lisossomos, que podem ser vistos nas micrografias eletrônicas. Então aqui uma micrografia eletrônica de um macrófago que não está em atividade funcional. Ele possui uma forma mais arredondada, o núcleo em forma de rim deslocado para a periferia, e todos esses pontos escuros que vocês veem no citoplasma se referem aos lisossomos, sendo essa a principal característica do macrófago. Duas funções principais são relacionadas aos macrófagos. A primeira função é a fagocitose. O macrófago é uma célula com uma capacidade fagocitária inespecífica muito grande. Qualquer substância estranha que penetre no tecido conjuntivo, o macrófago ele tenta fazer a fagocitose. E também ele é uma célula que participa do sistema imune. Ele serve o macrófago como uma célula apresentadora de antígeno. Muitas vezes o macrófago ele fagocita antígenos, não consegue fazer a neutralização desse antígeno, mas ele apresenta esse antígeno a outras células que fazem a eliminação desse corpo estranho. Na imagem que vocês estão vendo, um macrófago agora ativado, a sua forma ela fica mais regular, as indentações estão presentes, porque provavelmente ao redor vocês vão ter uma grande quantidade de antígenos presentes, e o macrófago ele emite pseudópodes justamente para englobar esses antígenos. Esses antígenos, quando são englobados, eles penetram no interior dos macrófagos em vesículas, e essas vesículas se fundem aos lisossomos, que contêm uma grande quantidade de enzimas, formando um fagolisossomo. E aí essas enzimas tentam fazer a neutralização do determinado antígeno. Então aqui nessa imagem, um macrófago ativado, vocês veem várias bactérias ao redor dele. Os pseudópodes são emitidos para fazer a captação da bactéria. A bactéria é envolvida então e penetra no citoplasma do macrófago em uma vesícula. Esta vesícula se funde com um lisossomo aqui, formando um fagolisossomo. As enzimas entram em contato com a bactéria e a bactéria ela é digerida. E assim funciona a atividade do macrófago. Uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso é uma célula com alta capacidade de síntese proteica relacionada às enzimas, que ficam armazenadas nos lisossomos. Um Golgi também bastante desenvolvido. Então aqui temos o Golgi e aqui temos o retículo endoplasmático rugoso. Em lâminas histológicas coradas por HE, temos aqui um tecido conjuntivo abaixo da cápsula de um determinado órgão. As pontas das setas indicam a presença dos macrófagos. Então são células maiores, o citoplasma apresenta-se mais acidófilo, os núcleos pouco corados pela hematoxilina e o nucleolo bem proeminente. Então aqui temos um macrófago, aqui abaixo outro e aqui outros dois macrófagos. Porém a lâmina ela precisa estar muito boa, para que nós possamos fazer a visualização desses macrófagos. Nós conseguimos fazer melhor a visualização dos macrófagos quando é injetada tinta em nosso corpo. Então, como eu falei, o macrófago é uma célula com fagocitose altamente inespecífica. No caso, nesta lâmina histológica aqui, foi injetada tinta nanquim
através do sangue em um indivíduo, né? No caso um rato. Sacrificou-se o rato e posteriormente se fez uma lâmina histológica do fígado. Então, no tecido conjuntivo presente no fígado, o que aconteceu? Os macrófagos eles fagocitaram aquela tinta que extravasou do sangue para o tecido conjuntivo, no caso a tinta nanquim. E os macrófagos ficaram todos eles marcados porque a tinta ficou em seu citoplasma. Então, como foi falado anteriormente, os macrófagos derivam de células tronco-hematopoéticas da medula óssea vermelha. Essas células elas produzem os monócitos que circulam no sangue. Os monócitos cruzam a parede de vênulas e capilares sanguíneos, penetram no tecido conjuntivo, onde amadurecem e se transformam em macrófagos, ou seja, macrófagos e monócitos são os mesmos tipos celulares em diferentes estágios de maturação. Os macrófagos dos tecidos podem proliferar localmente, produzindo novas células, e estão distribuídos na maioria dos órgãos, constituindo o chamado sistema mononuclear fagocitário. São células de vida longa e sobrevivem por meses nos tecidos. Em certas regiões do corpo, recebem uma denominação especial, como por exemplo no fígado, aqui à direita, os macrófagos recebem o nome de células de Kupfer. Como foi falado, então, dependendo da região, os macrófagos eles possuem características morfológicas e às vezes funções diferentes. Então, os macrófagos dos tecidos conjuntivos são os mesmos macrófagos encontrados em alguns órgãos linfóides, no pulmão e também na medula óssea vermelha. Porém, temos macrófagos no fígado, chamados de células de Kupfer. Os macrófagos do sistema nervoso central e do periférico são chamados de células da micróglia. Os macrófagos da pele são chamados de células de Langerhans. Macrófagos específicos de linfonodos ou gânglios linfáticos são chamados de células dendríticas. Os macrófagos do tecido ósseo que fazem a digestão do osso são chamados de osteoclastos e pode haver a formação de células gigantes multinucleadas quando tivermos antígenos muito grandes. Isso acontece nos tecidos conjuntivos. Na verdade, vai haver a fusão de vários macrófagos, formando esta célula com citoplasma extremamente acidófilo e com uma grande quantidade de núcleos, a chamada célula gigante de corpo estranho. Então, quando há a presença de um antígeno muito grande, essa célula se forma no tecido conjuntivo para aumentar o poder fagocitário. Com relação à função dos macrófagos, eles desempenham várias funções, atuam como elementos de defesa, fagocitam restos celulares, elementos anormais da matriz, células neoplásicas, bactérias e alguns elementos inertes que penetram no organismo, ou seja, como foi falado anteriormente, é uma fagocitose altamente inespecífica. Funcionam como se fossem os caminhõezinhos do lixo do tecido conjuntivo. Também apresentam capacidade de secretar uma grande variedade de substâncias que vão participar das funções de defesa e reparo de tecidos. Essas substâncias elas vão ativar o nosso sistema imune. Participam dos processos de digestão parcial e apresentação de antígenos. Então, quando não consegue neutralizar o antígeno, apresenta esse antígeno às células do sistema imune. Participam de processos de defesa imunológica contra infecção por bactérias, fungos, protozoários e metazoários. Defesa imunológica contra tumores, produção extrahepática de bile, metabolismo da gordura e ferro e destruição de eritrócitos velhos. Quando estimulados, por exemplo, por injeção de substâncias estranhas ou infecções, os macrófagos se modificam morfologicamente e também metabolicamente e passam a macrófagos ativados. Isso aumenta a capacidade de matar e fagocitar e também de digerir partículas estranhas através da ativação de suas enzimas lisossômicas.
Um importante papel também na remoção de restos celulares e componentes extracelulares alterados formados durante o processo de involução fisiológica. Então, são funções todas elas relacionadas aos macrófagos. Um outro tipo celular encontrado nos tecidos conjuntivos são os mastócitos. Então, aqui, à direita de vocês, em uma lâmina histológica, né, de língua, por entre as células musculares da língua, nós temos um tecido conjuntivo mostrando aqui os mastócitos, tá, como sendo essas células que parecem estar mais coradas pela hematoxilina. O mastócito maduro é uma célula com formato globoso, grande, o núcleo é esférico, né, mais ou menos central, e o citoplasma se caracteriza pela presença em grande quantidade de grânulos que se coram intensamente. Então, na verdade, o que vocês estão visualizando aqui, são os grânulos citoplasmáticos dos mastócitos, né? Então, aqui o núcleo é visto mais ou menos ao centro, uma forma esférica e muitas vezes de difícil observação devido à grande quantidade de grânulos. Em microscopia eletrônica se visualiza a presença de pequenas vilosidades na membrana plasmática dessa célula. Isso tem a ver com a capacidade de liberação dos grânulos. O citoplasma na microscopia eletrônica apresenta uma pouca quantidade de retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias e Golgi, ou seja, não apresenta uma grande quantidade de organelas. Os mastócitos se originam da célula tronco pluripotencial da medula óssea, ou seja, se origina a partir das células tronco hematopoiéticas. A partir daí passam para o sangue como células sem a presença de grânulos, ou seja, mastócitos imaturos, migram para os tecidos conjuntivos, onde podem se diferenciar, produzindo os seus grânulos e se tornando maduros e ativos. Então, essas células vão se desenvolver a partir da sua formação nos tecidos conjuntivos e se tornarem maduros. Uma micrografia eletrônica mostrando aqui ao centro um mastócito com a sua principal característica, que é a presença de grandes grânulos em seu citoplasma. Quando devidamente estimulados, os mastócitos eles liberam seus grânulos para a matriz extracelular. Para a visualização dos mastócitos em microscopia óptica, precisamos de uma técnica específica de coloração. Normalmente utilizamos o azul de toloidina, que cora muito bem os grânulos dos mastócitos, e aí nós podemos diferenciar os mastócitos dos demais tipos celulares presentes no conjuntivo, como visto na imagem aqui. Então, o azul de toloidina ele cora num tom mais azulado, mais forte, os grânulos dos mastócitos, possibilitando a visualização desses tipos celulares. Também outros corantes podem ser utilizados, no caso aqui foi utilizado um outro tipo de corante, que cora especificamente os grânulos destas células. Como vocês podem aqui, os núcleos mais ao centro, bem arredondados, e a presença em grande quantidade de grânulos destas células. Os mastócitos, então, liberam seus grânulos quando devidamente estimulados. Quando isso ocorre? Isso vai ocorrer em indivíduos que foram expostos a um antígeno para o qual ele foi sensibilizado previamente. Durante o primeiro contato, o nosso sistema imune vai reconhecer esse antígeno. As células do sistema imune que expressam as moléculas de anticorpo em sua superfície específicas para o antígeno proliferam e se diferenciam em células secretoras de anticorpos especializados, chamadas de plasmócitos. Esses plasmócitos produzem várias classes de imunoglobulinas, e as imunoglobulinas E vão se ligar especificamente a receptores localizados na membrana dos mastócitos. Então, numa primeira exposição a um determinado tipo de antígeno, é produzida a imunoglobulina E pelo plasmócito, e essa imunoglobulina E
ela vai combater o antígeno e também vai se ligar à membrana plasmática dos mastócitos. Numa exposição subsequente ao mesmo antígeno, o que vai acontecer? Esses antígenos eles têm uma afinidade muito grande pela imunoglobulina E. Então, a imunoglobulina E ligada aos mastócitos serve como receptor para esse antígeno. E é a ligação do antígeno com a imunoglobulina E, que está presa à membrana plasmática do mastócito, faz com que o mastócito libere os seus grânulos. Então, é sempre numa segunda exposição ao antígeno que o mastócito vai liberar seus grânulos. Então, aqui uma lâmina histológica corada por o cresil de violeta, que cora especificamente os grânulos dos mastócitos, e a partir daí nós conseguimos fazer a sua caracterização. Quais são as substâncias encontradas nos grânulos dos mastócitos? Histamina. O que a histamina faz quando liberada? Aumenta a permeabilidade de vasos sanguíneos pequenos e também aumenta a produção de muco na árvore brônquica, causando contração imediata do músculo liso das vias aéreas pulmonares. A heparina funciona como um anticoagulante, e quando se une com a antitrombina 13 e o fator plaquetário 4, pode bloquear inúmeros fatores de coagulação. Leucotrienos vão deflagrar a constrição prolongada do músculo liso nas vias aéreas pulmonares, causando broncoespasmo. Fator quimiotático de eosinófilos e de neutrófilos, ou seja, esta substância atrai eosinófilos e neutrófilos para a região onde ela está presente, para a região onde ela foi liberada, e algumas proteases da serina, como a triptase e a quimase. A triptase liberada junto com a histamina serve como marcador de ativação dos mastócitos, enquanto a quimase auxilia na formação de angiotensina 2 em resposta à lesão do tecido vascular e também induz a apoptose de células musculares lisas de vasos sanguíneos. Então, são essas as substâncias encontradas nos grânulos dos mastócitos e são essas as reações que elas provocam. Basicamente, o que vocês precisam entender? Quando estas substâncias elas são liberadas, esses grânulos eles são liberados, os mastócitos eles vão desencadear as respostas inflamatórias, pois os componentes desses grânulos, como foi visto anteriormente, eles atuam nos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo, aumentando o fluxo sanguíneo e a permeabilidade vascular, fazendo com que uma maior quantidade de células de defesa presentes no sangue migrem para o tecido conjuntivo em resposta a um antígeno. A liberação dos grânulos se dá em resposta à presença de um antígeno ao qual o indivíduo foi previamente entrou em contato. Então, como foi falado anteriormente, aqui fica mais fácil de entender, a superfície dos mastócitos contém receptores específicos para a imunoglobulina E, que são produzidas pelos mastócitos. A liberação dos mediadores químicos armazenados nos mastócitos promove reações alérgicas, que podem ser chamadas de reações de hipersensibilidade imediata. Ocorre poucos minutos após a penetração do antígeno em indivíduos previamente sensibilizados ao mesmo antígeno. Então, o antígeno penetrou, se ligou à imunoglobulina E, aqui, na primeira exposição ao antígeno, a imunoglobulina E já está presente na membrana plasmática do antígeno. Na segunda exposição ao antígeno, o antígeno se liga à imunoglobulina E, e a partir daí acontece uma série de reações, que fazem com que haja a liberação dos grânulos, contendo heparina, histamina e outras substâncias. Certo? Essas substâncias desencadeiam os processos inflamatórios e os processos alérgicos.
A anafilaxia ela pode acontecer. Então, na primeira exposição ao antígeno, resulta na produção de imunoglobulina E pelos plasmócitos. A imunoglobulina E se liga fortemente à superfície dos mastócitos. Na segunda exposição ao mesmo antígeno, ocorre a ligação do antígeno com a imunoglobulina E, que está presa à superfície dos mastócitos. Ocorre a secreção dos grânulos, liberando histamina, leucotriena e os fatores quimiotáticos, assim como a heparina. A histamina ela causa contração de músculo liso, principalmente dos bronquíolos, e também dilatação e aumento da permeabilidade vascular, enquanto que os leucotrienos produzem lenta contração do músculo liso, e os agentes quimiotáticos atraem eosinófilos do sangue. Vejam bem o que pode acontecer na anafilaxia, então. Contração do músculo liso dos bronquíolos, que são órgãos que levam o oxigênio até os pulmões. Então pode haver uma parada respiratória quando há uma degranulação muito acentuada dos mastócitos. Então isso caracteriza o choque anafilático. E finalmente os plasmócitos, como o último tipo celular encontrado no tecido conjuntivo. São células grandes, ovoides, com citoplasma bastante basófilo, que reflete a riqueza em retículo endoplasmático rugoso. Então vejam bem, praticamente todo o citoplasma é tomado por retículo endoplasmático rugoso. O aparelho de Golgi ele é muito desenvolvido numa posição supranuclear. Tá? O núcleo é esférico e deslocado para a periferia da célula. Esse núcleo contém grumos de cromatina que se alteram em áreas mais claras e áreas mais escuras, dando um aspecto como se fosse um aspecto de roda de carroça ao núcleo. O nucleolo é grande e muito desenvolvido devido ao intenso processo de síntese. Na maior parte dos tecidos conjuntivos ele é pouco numeroso, exceto nos locais sujeitos à penetração de bactérias e algumas proteínas estranhas, como por exemplo a mucosa intestinal e a mucosa respiratória. E aparecem em grande quantidade como temos inflamações crônicas nos tecidos conjuntivos. Origem dos plasmócitos. Se originam na medula óssea vermelha a partir de células tronco hematopoéticas. As células tronco hematopoéticas vão dar origem a linfócitos B, que saem através do sangue e, quando chegam nos tecidos conjuntivos, passam da parede dos capilares sanguíneos para os conjuntivos e, quando estimulados pela presença de antígenos, principalmente bactérias, vão dar origem aos plasmócitos, que tem a função de produzir os diferentes tipos de imunoglobulinas, ou seja, os nossos anticorpos. Então, são as células formadoras dos anticorpos. Para que servem os anticorpos? Na verdade, os anticorpos são pequenas moléculas proteicas que se ligam a determinados tipos de antígenos para que haja o reconhecimento desse antígeno e a ação específica do sistema imune. Então, eles servem como marcadores para antígenos para que esses antígenos eles possam serem destruídos. Numa micrografia eletrônica, então aqui mostrando o plasmócito com núcleo arredondado, mais deslocado para a periferia, e a grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. E o núcleo mostrando aquele aspecto de regiões mais claras e regiões mais escuras. No maior aumento, na micrografia eletrônica, mostrando o citoplasma quase todo ele tomado de retículo endoplasmático rugoso, isso devido ao intenso processo de síntese de anticorpos que acontece. Nas lâminas histológicas, os plasmócitos eles são reconhecidos pela característica do núcleo, muitas vezes, mostrando aquelas regiões mais claras e mais escuras, como um aspecto de roda de carroça. E normalmente o citoplasma ele tem uma coloração mais basófila, o que não é visto nessa lâmina histológica, mas em algumas é visto devido à presença em grande quantidade
de retículo endoplasmático rugoso, como aqui, por exemplo. E aqui ainda podemos fazer a caracterização do núcleo deslocado para a periferia. Podemos ter outros tipos celulares presentes nos tecidos conjuntivos, como, por exemplo, aqui, eosinófilos. Podemos ter a presença de neutrófilos e podemos ter a presença de linfócitos, assim como basófilos. Estas células se originam na medula óssea vermelha, passam para os tecidos conjuntivos e ali estão presentes desempenhando as suas funções. Porém, as características morfológicas dessas células elas são idênticas quando estão no sangue e quando estão nos tecidos conjuntivos, assim como funcionam da mesma forma. Então, estas células elas serão estudadas quando estudarmos o sangue especificamente. Todas elas têm um papel muito importante na defesa do nosso organismo contra antígenos que possam vir a penetrar nos tecidos conjuntivos.